Oferecimento: Cartório Fujiwara, 43-33-3343-4645, Londrina, Paraná. Bendito Corte, carnes selecionadas e tudo o que você precisa para o seu churrasco. Avenida Robert Koch, 981, telefone 3334-4000, Londrina, Paraná. Olá, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Evangelho do Dia, sexta-feira, 11 de agosto de 2023. Hoje tem Enciclopédia Bíblica, que você acompanha por aqui toda sexta, e também no Instagram, padre.heriberto. Um dos costumes praticados no Antigo Testamento era lavar o bebê recém-nascido e em seguida friccioná-la com o sal. Os antigos acreditavam que o sal fortalecia a pele e depois o envolvia em fraldas. A mãe ou ajudante colocava a criança num pano quadrado e depois dobrava os cantos sobre os lados e enrolava com faixas ao redor de todo o corpo para manter os braços retos e presos. Agora, entre parênteses, até há pouco tempo se via isso, não é mesmo? Você sabe de alguma coisa a respeito dessa prática de enrolar a criança parecendo um casulo? Conte aí para mim nos comentários. E aí acontecia o seguinte, várias vezes por dia as faixas eram soltas para massagear a pele com azeite de oliva e depois aplicava o pó de folhas de murta. E durante a noite o berço era pendurado numa viga da casa. Semana que vem, vamos continuar falando um pouco sobre os recém-nascidos. E se você está gostando, não deixe de compartilhar com seus amigos e nos seguir também lá no Instagram, padre.heriberto. E hoje a igreja celebra também Santa Clara de Assis. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que na vossa misericórdia atraíste Santa Clara ao amor da pobreza, concedei por sua intercessão que, seguindo Cristo com o coração de pobre, vos contemplemos um dia em vosso reino. Amém. Mateus, capítulo 16, versículos de 24 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão, antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, no Evangelho de hoje, tira algumas conclusões que valem muito para os nossos dias. Se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Naquela época, a cruz era a pena de morte que o Império Romano infligia aos criminosos. Tomar a cruz e carregá-la atrás de Jesus era o mesmo que aceitar ser mal visto e malquisto pelo sistema injusto. A cruz não é um fatalismo, nem uma exigência do Pai. A cruz é consequência do compromisso livremente assumido por Jesus de revelar a boa nova de que Deus é o Pai, e que, portanto, todos devemos ser acolhidos e tratados como irmãos. Por causa desse anúncio revolucionário, Jesus foi perseguido
e não teve medo de dar a sua vida. Ninguém tem maior amor do que este, dar a vida pelos seus amigos. João capítulo 15. O testemunho de Paulo na carta aos Gálatas indica o alcance concreto de tudo isso. Mas, quanto a mim, não tenho outra glória senão a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas capítulo 6. E termina aludindo às cicatrizes das torturas que sofreu. De agora em diante, ninguém me perturbe. Na verdade, trago no meu corpo os estigmas de Jesus. Quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Esses dois versículos expressam valores humanos universais, que confirmam a experiência de muitos. Salvando a própria vida, ela se perde no abismo de si mesmo. Perdendo a vida pela causa de Cristo, se encontra a verdadeira vida. A experiência de muitos é a seguinte: aqueles que vivem loucamente atrás de posses e riquezas nunca ficam satisfeitos. Quem se entrega aos outros, se esquece de renuncia-se a si mesmo, esquece de si, sente uma grande felicidade. É a experiência de mães que se doam e de muitas pessoas que não pensam em si mesmas, mas nos outros. Muitos fazem e vivem assim, quase por instinto, como algo que vem do fundo da alma. Outros fazem isso porque tiveram uma dolorosa experiência de frustração que os levou a mudar de atitude. E Jesus tem razão ao dizer: pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa vai encontrá-la. E a razão é importante: por minha causa. Ou, como diz Marcos, por causa do Evangelho, capítulo 8. E conclui dizendo: de fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se depois perder a sua alma? E o que poderia o homem dar em troca da sua própria alma? Esta última frase evoca o salmo onde diz que ninguém é capaz de pagar o preço do resgate da vida. Assim diz o Salmo 49. Ninguém pode se redimir ou dar a Deus o seu preço. Por mais que se pague o resgate por uma vida, nunca poderá viver sem fim e não ver a sepultura, diz o Salmo. O Filho do Homem dará a cada um segundo a sua conduta. Esses dois versículos se referem à esperança da vinda do Filho do Homem no fim dos tempos, como juiz da história e da humanidade, conforme apresentado na visão do profeta Daniel, lá no capítulo 7. O primeiro versículo diz o seguinte: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e retribuirá a cada um segundo as suas obras. Mateus 16. Esta frase fala da justiça do juiz. Cada um receberá de acordo com a sua própria conduta. O segundo versículo diz: há alguns presentes que não morrerão, até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Capítulo 16 de Mateus. Esta frase é um alerta para ajudar a perceber a vinda de Jesus, juiz, onde? Nos fatos da vida. Alguns pensavam que Jesus viria bem tarde, 1 Tessalonicenses capítulo 4, mas Jesus de fato já estava presente nas pessoas, especialmente nos pequenos, mas eles não percebiam, como nós também não percebemos, o que o próprio Jesus já havia dito: todas as vezes que você ajudou a um desses pequeninos, foi a mim. Mateus capítulo 25. Esta será a matéria final, a última avaliação de toda a nossa vida. Hoje a igreja celebra a patrona da televisão, Santa Clara de Assis. Ela nasceu em Assis, na Itália, no ano de 1193, em uma nobre família. Destacou-se pela sua caridade e respeito para com os pequenos. Por isso, ao se deparar com a nobreza evangélica vivida por Francisco de Assis, apaixonou-se por esse estilo de vida. Em 1212, quando tinha apenas 19 anos, a jovem abandonou seu lar para ir ao encontro de Francisco. Na igreja de Santa Maria dos Anjos, ela cortou o cabelo e vestiu um modesto hábito de lã. E além disso pronunciou os votos perpétuos de pobreza, castidade e obediência. Clara foi primeiro para o mosteiro beneditino de São Paulo das Abadessas,
Pouco depois foi para a ermida de Santo Ângelo do Panso, onde Inês, sua irmã de sangue, juntou-se a ela. Ao se dirigir ao convento de São Damião, Clara, juntamente com outras moças, deu início a uma nova vida religiosa. Elas primeiramente foram chamadas de Damianitas. Depois, como Clara escolheu, elas foram chamadas de Damas Pobres e, finalmente, de Clarissas. Seguindo as orientações de Francisco, em 1216, Clara aceitou para sua ordem as regras beneditinas e o título de abadesa. Porém, conseguiu o privilégio da pobreza do Papa Inocêncio III, mantendo o carisma franciscano. Em 1226, Francisco de Assis morreu e Clara acompanhou o funeral dele sem sair do quarto, já que estava doente. Ela via as imagens como se projetadas na parede. Anteriormente a isso, ela teve esse mesmo tipo de visão em uma noite de Natal, quando viu o presépio e pôde assistir ao santo ofício que acontecia na igreja de Santa Maria dos Anjos. Por essas visões, foi proclamada oficialmente patrona da televisão. Outro grande feito dessa santa foi a expulsão dos turcos muçulmanos da cidade de Assis. Ela portava nas mãos o Santíssimo Sacramento. Santa Clara faleceu no dia 11 de agosto de 1253, aos 60 anos de idade. Foi canonizada no ano de 1255 pelo Papa Alexandre IV. Santa Clara, que seguindo os passos de São Francisco de Assis, iluminou o mundo com a vossa obediência ao Senhor, ajudai-nos a ter um coração como o vosso, humilde, pobre e temente a Deus. Amém. E por intercessão de Santa Clara de Assis, essa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para você e até amanhã, se Deus quiser.